Bom dia, meus queridos, graça e paz, aleluia, aprove o Senhor mais esse dia que o Senhor tem dado a mim e a você como presente, é o Senhor que tem nos dado o direito de viver, de glorificá-lo, exaltá-lo nesta manhã na beleza da sua santidade. Ei, avisa lá, compartilhe, porque Deus tem uma palavra revestida com poder celestial. Hoje sim, mais um dia que Deus vai nos dar aquela resposta divina. Nosso tema base hoje, Lucas capítulo 8, gente, e o verso de número 15, que diz o seguinte, olha só a palavra do Senhor para nós hoje. Mas, aqui vai falar da semente, ok? Mas as que caíram em boa terra são os que com coração, bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, dão fruto com perseverança. Gente, que palavra que tem tudo a ver com aqueles que sempre têm no seu coração meditar, refletir e não abrir mão das promessas do Senhor nosso Deus. Aqui nos faz lembrar que o próprio Cristo, ele declara algo profundo quando ele fala que se um grão, uma semente, se ela não cair na terra, e essa terra não vier germinar, ela vai morrer, mas ela vai germinar, e ela germinando, ela vai dar muito fruto. Então muitas coisas são explicadas até aqui no capítulo 8, para quem ainda nunca parou para pensar, mas aqui tem a ver com palavras. Essas palavras que são pronunciadas através dos atalaias, dos seus enviados, palavra essa que gera vida e vida eterna. Então, as palavras de Yeshua, as palavras do nosso Senhor Jesus, elas devem e precisam ser de fato acolhidas no seu, no meu, no nosso cardia, no nosso coração. É necessário que cada um daqueles que são instrumentos na mão do Senhor, aqueles que são escolhidos, aqueles que são enviados como querix, como atalaia, aqueles que são enviados como missionário, aqueles que são enviados como evangelista, eles carregam esta semente e eles distribuem, como o semeador diz, eis que o semeador saiu a semear, eles distribuem a palavra, que é a palavra do próprio Deus, usando essas pessoas. Oh, como é gostoso quando a gente ouve algo que a gente fala assim, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Meu Deus, essa é a resposta, o que eu tanto almejo, Senhor, receber e ter agora a convicção que eu estou no caminho certo. O próprio Cristo, não sei se você sabe, Lucas 8, 10, 11, mesmo capítulo 8, 10, 11, ele disse, a vós, quem é a mim, é você, que escolheu servir a Deus, que escolheu acatar no coração esta palavra. Então ele diz, a vós é dado a conhecer os mistérios do poder soberano de Elohim, de Deus, do nosso Senhor. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E diz mais, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, de Elohim, do nosso Senhor. Querido, aí que está o segredo. Você imagina como Deus nos dá a entender, usando uma linguagem humana, uma linguagem que as pessoas conseguem observar. Quando você olha uma árvore frutífera, que ela começa agora a ter aquelas flores, que ela começa a florescer, daqui a pouco você já vê a semente, daqui a pouco vem um vento, derruba, espalha aquela semente, começa a povoar com várias árvores frutíferas, árvores que dão sombra, enfim, a gente começa a observar que essa semente para a terra só faz o bem. Que essa semente para a terra só faz o bem. Agora o que nós somos, segundo a palavra, nós também não somos terra, nós somos pó. E Deus lança essa palavra justamente para mim, para você, para que a gente comece a praticar aquilo que lhe agrada. Por isso que a palavra, ela é tudo para mim e para você. A palavra é como o próprio salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra aqui, semente, para quem nunca parou para pensar um pouquinho, ela vem do termo hebraico azerá, que significa o quê? Semente, significa semente e também pode significar descendência. Querido, isso então nos mostra, para mim e para você, que a semente tem pelo menos duas conotações. Olha só, primeiro, a de um grão que, quando lançado à terra, pode gerar plantas.
plantas. E dependendo da qualidade da semente, pode também significar a semente plantada pelo homem numa mulher que lhe dará a sua descendência. Olha como Deus, Ele sabe trazer a nós algo que a gente não parando para pensar, traz grandes lições. Mas hoje eu quero falar de uma semente pela qual Deus enviou, aleluia, a essa terra. E essa semente, quando ela alcança o teu, alcança o meu, alcança os nossos corações, a transformação é notória. A mudança de hábito, a mudança da conduta, até a mudança do falar, do caminhar, muda tudo. A gente passa a ter um comportamento muito, mas muito, gente, muito parecido, muito próximo, porque a gente luta cada dia a imitá-lo, a se aparecer, a pensar, a agir, a responder como o próprio Cristo. É dele que eu estou falando. Essa semente, quando alcança o teu coração, quebra essas fortalezas na mente que são geradas por tantas coisas que são lançadas neste mundo. Pois é, então a gente aqui já aprendemos que tem dois tipos de semente. Agora, nas Escrituras, na palavra de Deus, por diversas vezes, o homem é comparado, gente, com uma árvore. Exato. E isso completa o significado de semente na conotação humana, pois se o homem é comparado a uma árvore, olha bem, o que se origina de uma semente, então ambos significados estão aqui, como eu venho falando nos correlatos, totalmente correto e certo, para que a gente tenha um entendimento. Por quê? Porque, gente, as árvores ou as plantas têm o objetivo de beneficiarem o planeta Terra com a sua existência. Olha que coisa interessante. E esta também deveria ser a função do homem enquanto está vivo nessa terra. Agora veja bem o que eu vou falar. É notável aqui o paralelo entre ambos e a forma como isso se desenvolve ao longo da vida de ambos. Por isso que aqui, olha o que Jesus... Eu fico imaginando, gente, para um pouquinho comigo. Jesus caminhando com seus discípulos, de repente ele pode ter visto uma árvore, algumas plantas, e aí traz à tona uma lição profunda. Você sabe que aqui nesse texto vai falar de 4 solos, e desses 4 solos, a gente vai notar que apenas 25%, como é que é? É 25% dos 4. Porque os 3 primeiros tiveram atitudes totalmente contrárias àquilo pela qual a semente é lançada. Então a gente vai vendo que o primeiro, a gente já nota que até aceitou, sim ou não? Aceitou. A Bíblia vai falando sobre isso, porque o semeador sai para semear, e ele já diz que o semeador saindo para semear, ele diz que a semente, quando semeava, caiu, segundo o texto, caiu junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quantas pessoas que estão passando por algum tipo de situação, que ao ouvir a palavra, vem o choro, vem até um certo arrependimento, ouve, até no momento confessa, aceita, mas infelizmente, passando aquele momento da crise, da dificuldade, tô bem, tô legal, não sei se eu vou no culto hoje não, aliás, eu ia até me batizar, mas pensando bem, eu não consegui me livrar disso, eu não consegui me colocar como aqueles irmãos lá se colocam, poxa vida. Então, ela vai dando ouvido às outras coisas, às outras situações, e claro, o inimigo vai minando, tira aquela semente. Então, cada ponto aqui você vai vendo que algumas pessoas são respostas, porque elas não conseguem permanecer numa casa de oração. Por que elas não conseguem ter gosto como você pela palavra de Deus? Como muitas vezes, ela apenas foi meramente um ouvinte e não praticante, é claro que com o tempo ela vai abrir mão. Ela não vai aceitar o confronto que a palavra traz. Não sei se você sabe, mas a palavra é um confronto, justamente para que você lute pela tua salvação.
Muitas coisas que Deus vai falar aqui é justamente porque Ele te ama. Porque Ele quer que você seja uma pessoa santa, ou venha ter uma vida de santificação. Essa é a melhor colocação. Que a gente lute, porque Deus, Ele é santo, e ninguém verá Deus sem santificação. Respondido? Então por aí você vai vendo que os primeiros solos aqui citados, primeiro, segundo, terceiro, o próprio Cristo nesse capítulo 8, ele já vai explicar. Ele já está explicando. Mas eu quero falar desse último solo que é o seu. Opa, esse último solo é o seu coração, é o meu, é o nosso coração. Que sempre para, gente, para ouvir, para orar, para conversar. Que sempre busca respostas na palavra de Deus. E hoje Deus tem resposta para mim e para você. Por quê, gente? Porque essa semente, qual? A palavra de Deus. A palavra do Senhor. A semente, quando a gente vai buscar, por exemplo, numa enciclopédia, ela diz o seguinte: a semente é um óvulo. Como é que é assim? A semente é um óvulo maduro e já fecundado das plantas. Então, se a gente entrar por este caminho, a gente vai entender que esse significado, ou seja, desta definição, a gente já vai perceber que cada semente, gente, é de fato um ser vivo em potencial. Olha que coisa interessante. Aguardando o momento de cair na terra para dar continuidade à sua existência. A semente, quando a gente entra por esse caminho, ela também vamos dizer, um organismo que aguarda um meio para poder se expandir e se revelar toda a sua beleza para cumprir a sua unidade ou utilidade, melhor falando, e trazer uma restauração da vida ao meio ambiente. Então, quando você pega esta palavra, quando eu lanço ela aqui, ela vai alcançar quem de fato o Espírito Santo quer que seja alcançado. Olha que interessante. Ele justamente sabe que tipo de pessoa ele vai tocar. Ele vai falar assim: presta atenção no que o meu servo vai falar. Presta atenção no que o meu profeta hoje vai falar e vai trazer à tona. Tem a ver com a tua vida espiritual. Por isso que é muito importante quando você tira alguns minutos, para. E o legal é que, mesmo eu falando, período de 30, às vezes 40 minutos, gente, quando eu vou ver. Mas a gente pode ver os pedacinhos. A gente pode separar alguma coisa. A gente pode ir na palavra do Senhor. Onde ele está falando mesmo? Ou ele está falando em Lucas capítulo 8. O tema hoje está no verso 15. Daí você vai pegando os correlatos. Você vai parando para pensar: meu Deus, eu era, antes de nascer, o que ele está dizendo. E o Senhor que me escolheu. O Senhor, em meio de milhões de espermatozoides, o Senhor resolveu escolher a mim. Então daí, na corrida da vida, eu já sou um vencedor, uma vencedora. Então, se o Senhor decidiu que eu venha ser o que eu sou hoje, o Senhor decidiu que eu venha ser o que eu estou sendo até o dia de hoje. Algumas áreas eu sei que o Senhor não está se agradando, então transforma, Senhor. Porque o Senhor permitiu que eu nascesse e viesse a existir neste mundo aqui. Olha, começa a pensar um pouquinho aí. Começa a ser grato a Deus. Começa a glorificar a Deus. Por isso estou dizendo, a semente aqui, ela é um organismo que aguarda um meio para se expandir e para revelar toda a sua beleza. Então cada um de nós temos algo aqui que é muito importante você lembrar. Alguém está morando aí. Quem? O meu melhor amigo, o Espírito Santo. E é Ele que está cuidando de você. É Ele que vai te guiar toda a verdade. É Ele que vai trazer a sua memória para que você venha refletir versos da palavra de Deus e comece a viver esses versos da palavra de Deus, porque é vida. E traz vida, gente, vida eterna. Nos conduz à vida eterna, melhor dizendo. Ok? Vamos lá. Uma semente, por exemplo, o que ela precisa para nascer? Segundo aquilo que nós já estávamos falando um pouquinho atrás, ela precisa de terra. Peraí, como é que é? Uma semente precisa de terra. E a Bíblia diz que eu fui criado do pó. E também a Bíblia diz que eu voltarei ao pó. Então, parando para pensar um pouquinho, nós somos terra. E quem que é a semente? Eita Deus! Você lembra quando Jesus falou para os seus discípulos? É o seguinte, eu estou voltando, tá? Porque eu vim de lá e de lá eu sou. Mas eu não estou indo lá apenas por ir. Eu estou indo lá para preparar lugar para todos vocês. E onde eu estou, com certeza vocês
vão estar também. Então, quando você consegue entender um pouquinho isso, eu comecei a falar que há alguém aí que está se movendo, está agindo em você, justamente para que você mostre para aqueles que não têm entendimento como é importante receber esta semente. Oh meu Deus, que é a palavra do Senhor. Como é importante deixá-la germinar. E o que vai fazer ela germinar justamente é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. É só você um dia tire um tempinho. Leia lá depois Efésios capítulo 2, do verso 1 até mais ou menos 6 aí. Mas vai lendo com calma. Você vai entender qual é a minha, qual era, para quem já recebeu a palavra. E para quem não recebeu, você vai saber a sua situação real. E para aquele que recebeu, meu Deus do céu, aí você vai compreender agora como é importante, querido, você não abrir mão desta palavra. Esta palavra, ela é vida. Essa palavra, ela vai conduzir você, oh meu Deus, muito mais perto do nosso Deus. Aí Ele vai falar com você diretamente. Ele vai te dar aquelas respostas que você está tanto precisando. Então, uma semente para nascer, ela precisa de terra. Toda semente, gente, precisa de vamos dizer assim, de um meio correto para se desenvolver e assim cumprir a sua função. E esse meio é necessário. Este meio pelo qual eu estou dizendo é a terra. Olha que Deus fez, criou o homem da terra. E o homem ali era só terra. Mas Ele pôs algo dentro de mim e de você. Primeiro Ele colocou algo que muita gente se esquece. Ele deu algo que é dele, vai voltar para Ele, que é o Espírito. Todo homem tem um Espírito dado por Deus, que aí vem a inteligência, aí vem o conhecer, algo que tem a ver com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que quando Deus vai tocar, vai falar, Ele vai falar justamente através desse Espírito que Ele colocou em mim e em você. É esse Espírito pela qual comunica com Deus. Por isso que Deus é claro quando Ele fala. No novo nascimento, nós devemos nascer da água do Espírito. A água. Aleluia. E esta água, que é a palavra, quando ela vai, sabe, ela encontra esse terreno, essa terra, que somos nós, gente. Não tem como essa palavra não germinar. Glória a Deus. Então, aí está o meio necessário pela qual essa semente, ela tem que encontrar o bom solo. E eu declaro, você hoje é o bom solo. Não. Você não tem nada a ver com aquelas 3 primeiras sementes. Não. Você não tem nada a ver. Não, você não tem nada a ver com o próprio Cristo explicando por que aquela semente ela não germinou. Por que aconteceu coisas com aquelas pessoas que não ouviram, não dão crédito à palavra. Mas eu creio que você dá crédito na palavra. Mas eu creio que você foi escolhido, é escolhido de Deus, justamente porque aí tem uma semente que está sendo germinada, cuidada, regada, através da palavra do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Gente, olha que coisa mais interessante da parte do Senhor, que eu quero aqui comunicar, falar para você. Olha, essa terra pela qual nós estamos falando hoje, justamente são as pessoas. É você, escolhida e escolhido de Deus. A Bíblia diz, porque a minha mão, qual mão? A mão do nosso Deus. Lembra que eu comecei a falar que Deus criou o homem? Está lá no livro de Gênesis, pois aqui olha que texto lindo. Porque a minha mão fez todas as coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz Yahvé, diz o nosso Deus. Mas eis, para quem, olha o que fala o final. Mas eis para quem olharei. Para quem que ele vai olhar? Para quem que Deus olha hoje? Presta atenção no texto. Ele olha para o pobre. Ele olha para o abatido de espírito. Olha a palavra, abatido de espírito. Que treme da minha palavra. Como está lá em Isaías. Anota, Isaías 66, verso 2. Ou seja, a semente quando é lançada, estou lançando essa semente. Quando ela é lançada para uma ou mais pessoas, ela tem um efeito extraordinário, pois aqueles que mais precisam desta semente são aqueles que se encontram num estado de pobreza, abatimento de espírito. Para este, a palavra do Eterno traz grandes benefícios, pois a palavra, enquanto semente e organismo vivo,
transforma a vida daqueles que a recebem. Eu digo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então receba esta palavra. Quem? Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre todos nós. E hoje, mesmo a gente tendo esse entendimento, que Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, ficou enterrado 3 dias, no terceiro dia foi ressuscitado, Ele está entre nós outra vez. Ele que prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a palavra. Receba Ele como esta palavra. É Ele que vai agora cuidar. É Ele que vai eliminar tudo que não agrada a Deus. Creia nisso. Ele que vai reverter este quadro pela qual você hoje está vivendo aí, como já foi citado. Ele que visita aquele pobre, ou seja, aquele que olha para um lado, para o outro, e ninguém estende a mão, porque está fora do alcance das suas mãos. Tem que ser um Deus todo-poderoso, tem que ser o nosso Deus, o Deus do impossível para agir aí. Então aceite hoje, aceite. Aceitar Jesus é aceitar a palavra. Eu digo glória a Deus, aleluia. Gente, há pessoas que elas podem sim, como hoje, podem ouvir, crer na palavra. E aí vem a questão que eu sempre quero chamar a atenção. Mesmo crendo, ouvindo a palavra, a gente tem que entender que este conhecimento, aquilo que a gente tanto necessita, há alguém que sempre está pronto para te ajudar e me ajudar. Quem? O Espírito Santo de Deus. Mesmo você ouvindo hoje, não fique aí pensando: meu Deus, mas eu gostaria tanto de entender, de compreender. O Espírito Santo vai te ensinar. Quem? O Espírito Santo. Só isso? Não. Além dele ensinar, ele vai te guiar. Ele vai te guiar a toda a verdade. A sua palavra, esta palavra, quando é lançada, ela tem, gente, aquilo que todo ser humano precisa, seja de ordem física, material ou espiritual. Sua palavra, a palavra de Deus, na vida das pessoas, querida, é notória a tamanha transformação que ela pode fazer. Se você crê, você pode dizer amém, porque esta palavra hoje, ela está indo justamente para a vida de pessoas que precisam sim ter as suas vidas transformadas para a glória de Deus. Aleluia! A Bíblia diz ainda: porque eu, Deus de Israel, Yahvé, Deus de Israel, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Meu Deus! Olha que palavra, gente. Eu amo a palavra de Deus. Eu paro, porque ela é um impacto até para mim. Porque eu, Yahvé, porque eu, Deus, porque eu, Jeová. Ele está dizendo, porque eu, o Yahvé, falarei, e a palavra que eu falar, está na Bíblia, gente, se cumprirá. Não será mais diferida, porque os vossos dias, olha, diz, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz Jeová, diz Yahvé, diz o nosso Deus Elohim, Ezequiel 12, 25, ou seja, um lugar, para você entender agora, tá? Um lugar. Esse lugar, eu espero em Deus que seja você aí. Seja no seu lar, seja onde você está trabalhando, seja aí nesse escritório, seja aí nesse Uber, seja aí nesse hospital, nessa UTI, nesse pronto-socorro, seja onde Deus te alcançou através desta live para a glória de Deus. Então um lugar pode ser mudado pela palavra. Como é que é? Justamente eu estou dizendo porque Deus mandou te falar. Um lugar pode e há de ser mudado pela palavra. Qual palavra? A palavra do eterno Deus. Agora imagine se alguém perguntar: mas será que essa palavra pode ser mudada pelo Deus eterno? Eu digo que sim. É só você notar uma coisa: quem é a palavra? Jesus. Aonde Jesus chegou? Aonde Jesus abriu os seus lábios? O que aconteceu quando ele se fez presente? Ele entra na casa da sogra de Pedro. Como é que ela estava? Acamada, doente? Uma febre que só Jesus na causa, ó, só Jesus na causa. Mas ele entra. Qual foi o resultado? Ela foi curada. Daqui a pouco a Bíblia diz que ela estava servindo eles. Ele se encontra com um cego de nascença. E se encontrando com o cego de nascença, segundo o texto dos evangelhos, o que aconteceu com este homem? Este jovem voltou a enxergar.
Ele encontra com um paralítico, ele encontra com uma mulher que estava buscando um meio, uma forma de ninguém vê-la, e chega no poço, de repente ele para, conversa com ela, e ele diz, a água que eu te der, se você beber, a palavra, se a água que eu te der, se você beber, nunca mais terá sede. Eita, não preciso duas vezes. Não vou porque precisar vir um sol escaldante, onde todo mundo não quer andar nesse sol. Ela tinha uma vida que totalmente tinha nada a ver com aquela sociedade. Ele declarou, falou, olha, vai então chamar teu marido aí. Quando falou, vai chamar o marido, ela falou, não tem marido, dissesse bem, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E ele declarou a vida da mulher. Você é profeta. Então você pega esses textos, você vai notando que aonde Jesus se fez presente, quando ele está na sinagoga ministrando, liberando a palavra, mas de onde vem tamanha sabedoria? Com quem que ele aprendeu? Quem foi seu mestre? Então as pessoas ficavam maravilhadas com a palavra lançada. Quando ele lança a palavra, ela vai de encontro justamente segundo o texto, para aqueles que realmente precisam. Sabe, eu não sei se você precisa da palavra, eu não sei se realmente você já está aí tranquilo, tudo resolvido, mas eu preciso todos os dias, até o dia que o Senhor me chamar, eu preciso desta palavra. Ela que tem me ajudado, me alimentado, ela que tem me protegido. Por isso, hoje eu digo, sim, quando a palavra é lançada, ela pode mudar qualquer que seja o ambiente. Então eu confirmo, certamente, com certeza, a palavra pode mudar e há de mudar. É por isso, gente, que a gente, quando entra em algum ambiente, a primeira coisa que tem que ser anunciada é a palavra do Senhor. E por que eu falo isso? Pode, porque alguns lugares também são compostos de tipo de pessoas que, sem saber, infelizmente há nela uma semente que não tem nada a ver com a semente de Deus. Uma semente que está lá escondida, que tem levado a pessoa a ter tipos de doença, atitudes de pecado que Deus não se agrada. Essa semente foi colocada pelo seu inimigo. Ele não quer nada além de ver você ser destruído ou destruída. Mas quando você aceita esta palavra, ela vai germinar. E com certeza, essa semente que estava lá maligna, o próprio Cristo vai expulsar em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Agora o que eu quero dizer, isto nos mostra, para nós que fomos chamados como profetas de Deus, como atalaia, como queridos da parte de Deus, isso nos mostra que quando lançamos uma palavra em uma certa localidade, haverá uma ação no reino espiritual que, olha, vai desatar, vai denunciar, vai quebrar, vai destruir toda a ação do inimigo da sua alma. Haverá sim um processo de mudanças por conta de uma palavra liberada para aquele lugar, para aquele lar, para aquele ambiente. Por isso que é necessário, aquilo que está no meu coração e no coração da Bispa Noemi, a gente entrar nos lares, evangelizar nos lares, anunciar o discipulado, como deve ser praticado, para as pessoas serem fortalecidas, para que naquele lugar, naquele ambiente chamado lar, todo ponto de pacto, tudo aquilo que a pessoa não tem entendimento, ela vem a ter, ela abre mão para servir um Deus verdadeiro. É isso pela qual Deus me chamou e chamou a Bispa. É o que nós vamos fazer, é o que a gente estamos fazendo, é o que nós praticamos como discipuladores do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Lembro de muitas coisas que vêm na minha memória, eu não posso aqui explanar todas elas, mas eu vou dizer algo para você. Quando estamos em um local em que a situação não esteja dentro dos moldes do eterno, nosso Deus, ali devemos lançar, como eu lanço, a palavra, que é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, para que este evangelho possa causar um efeito. Olha o que eu vou dizer agora. Primeiro no reino do Espírito, a palavra vai ter esse efeito, para que haja uma mudança no âmbito material, físico e espiritual. As mudanças sempre vai ocorrer, para quem não sabe, sempre vai acontecer, gente, de cima, aleluia, para baixo. É mesmo? Segundo a palavra de Deus. Ou seja, a maior
Ou seja, da maior autoridade para a menor. E quem é a maior autoridade aqui? Jesus, através dessa palavra. Por isso que eu gosto de falar da palavra, pregar a palavra. Se há revelação, tem que ser pela palavra. Se Deus traz algo para mim, para dizer a você, a base tem que ser a palavra. Assim diz o Senhor, tem que ser pela palavra, porque aí não tem sombra e variação de mentira ou de engano. O diabo é astuto. E você sabe que o inimigo ele pode se transformar até em um anjo de luz. Meu Deus. Então quando eu falo da palavra, eu estou seguro. Se a palavra está dizendo que ela está sendo lançada, e ela vai encontrar o bom solo, que eu já sei que é você. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer tudo para a glória de Deus. É milagre, vai acontecer. É cura, vai acontecer. É libertação, vai acontecer. É mudança aí no seu lar, vai acontecer. Porque está escrito, é a palavra sendo lançada. Por isso eu repito, as mudanças sempre ocorrem de cima para baixo. Ou seja, da maior autoridade para a menor. Aleluia! Gente, quando nós somos ministrados por uma palavra revestida com poder celestial, que diz respeito à mudança de uma situação, nós, através da palavra, como um querix, como uma atalaia, liberamos o eterno para agir no reino espiritual, intervindo na situação e causando a mudança positiva naquele lar, naquele ambiente onde Deus nos enviar. Querido, por isso que eu amo a palavra e não vou deixar de falar dela. Tem que ter, e é sempre necessário, que haja um veículo para liberar uma palavra. Neste dia, nesta hora, eu estou sendo um profeta da parte de Deus. E esta palavra é liberada justamente para você. Quem? Você aí. Você que estava indagando. Você que falou hoje, nesta manhã, não quero nem mais viver. Não quero mais nem pôr os pés na casa do Senhor. É com você esta palavra hoje. Esta palavra de respeito à tua vida espiritual, à tua salvação. Por isso que, claro, a Bíblia diz, a salvação é individual. Mas se Deus te chamou, gente, pensa um pouco, se Deus te escolheu, se Deus quer realmente dar a você aquilo que ninguém merecia, que é a salvação e ter uma vida eterna, por que não fazer a melhor escolha? Por que não adorá-lo? Por que não servi-lo? Por que não buscar estar aonde é o melhor lugar, reunido com famílias, com pessoas que têm o mesmo propósito? Qual? Adorar o Senhor. Não só nessa terra, mas para todos sempre em sua glória. Essa é a melhor escolha que você deve fazer nesta manhã, para a glória de Deus. Então é sempre necessário que Deus levante alguém para que fale umas verdades, mas verdade essas que está aqui. Porque a verdade, quando você olha para você até no espelho, você sabe o que você é, o que você está fazendo, como você está agindo, o que você está falando, com quem você está andando, quem são as pessoas. E se essas pessoas, para quem não sabe, dentre todas as pessoas que você conhece, pelo menos 5, como 5, exerce uma influência positiva ou negativa sobre a sua vida. Nunca esqueça disso. Se eu procuro andar com pessoas que servem a Deus, que louvam a Deus, que são praticantes da palavra de Deus, qual a influência que estou recebendo? Então Deus hoje me coloca aqui para te dizer o seguinte: ei, você não tem nada a ver com aqueles 3 primeiros solos. Lucas 8, depois você corre lá, pega o verso 4 a seguir que você vai entender. Tem 3 solos ali que Deus está dizendo que você não tem nada a ver com esse solo. Você tem a ver com o último solo. E é nesse solo, o bom solo, pela qual a palavra está sendo lançada. Ela vai germinar, ela vai mudar toda a situação, ela vai pôr alegria no teu coração. E você vai falar, ainda bem que hoje tem culto, estou lá. Senhor, graças a Deus estou em casa, vou meditar na tua palavra. Graças a Deus vou ouvir um louvor, vou ouvir uma palavra do Senhor. Graças a Deus que hoje Deus te escolheu dizendo, ei, é eu que te chamei, é eu que te escolhi, tu és meu, aleluia. Querido, nós, como um atalaia, como digo nós, envolve todos aqueles que são chamados como ministro da palavra do Senhor. Nós sabemos o que é ser um veículo como profeta da parte de Deus. E a gente não tem como dizer outra coisa. Aí vem o noivo. O Senhor está aí. Mas olha, gente,
há de acontecer, eu sempre falo isso, algo extraordinário. Não fique para trás, meu querido. Não fique para trás. Se coloque na posição de estar vigiando, de ler essa palavra de dia e de noite. Eu quero fechar agora esta live. E acredito que dos poucos que foram, palavras que foram lançadas, daquilo que eu não posso usar tudo aquilo que está aqui, porque é extenso, e o tempo, como eu falo, às vezes alguns aguentam me ver 5, 6 minutos e falar, não, eu continuo vendo depois. Outros ficam tão assim, presos pelo Espírito Santo de Deus, que falam, não, vou ficar até o final, tenho certeza que eu acho que tem algo aí, que eu vou ter resposta. E tem sim, tem resposta. A Bíblia diz, gente, se a gente de fato entendêssemos, compreendesse de fato esta revelação que está aqui, a gente não ficava vacilando não, querido. A gente, andaria certinho no caminho estreito. A gente tem consciência de quem é o caminho. Quem é o caminho? É Jesus, a palavra. Ele diz, eu sou o caminho. Olha o que ele fala. Eu sou a verdade. Ele é a vida. E ninguém, gente, eu acho forte isso, quando ele fala, ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar lá se não passar por ele, se não estar nele, se não se enquadrar naquilo que ele ensina. Então, se nós entendemos o que significa a palavra como semente, então o que dizer a uma pessoa? O que eu posso falar a essa pessoa? Está lá em Provérbios 12, 25, que diz lá, a solicitude no coração do homem o abate. Posso repetir? Você permite eu repetir? Provérbios 12, 25, permite? Ok, obrigado. Diz o seguinte, a solicitude no coração do homem o abate. Mas, gente, aleluia, uma boa palavra o alegra. E quem é que quer te alegrar hoje? Me alegrar. Ele, o meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu quero fechar dizendo isso. Deixa a palavra te alegrar. Deixa a palavra mudar o que você até hoje não conseguiu mudar. Deixa ela ser a fonte da sua alegria. Sabe, a alegria de viver, até o dia que o Senhor te convidar para estar com Ele para todo sempre. Então eu repito, é claro, é necessário que haja palavras que nos edificam, mas edifica aquele que está me ouvindo, aquele que realmente Deus escolheu, não só a mim, mas a todos que Deus, nesta manhã, teve a alegria de te despertar o interesse, de parar um pouquinho, ouvir e me ver, e saber que eu estou falando desta palavra aqui, que está nas minhas mãos. Você entende agora como é importante você não abrir mão da palavra? Quando você abre mão dela, quando você se afasta dela, o que vem para sua mente? O que está sendo aí jogado na sua mente? Lembra? Você não tem nada a ver com os primeiros 3 solos que a palavra foi lançada. Você tem a ver com os 25%. Pensa no que eu estou falando agora. Você tem a ver com os 25% que, segundo a palavra, serão alcançados e vão povoar o céu. Estou indo um pouquinho além agora. Estou indo um pouquinho além. Se você parar para pensar no que eu estou falando agora, o negócio é sério. Os 3 primeiros solos não deram sequer valor a essa semente. E o próprio Jesus explica. Mas como você faz parte dos 25%, eu fosse você, meu Deus do céu, eu dava glória a Deus. Eu dava aleluia. Eu agradeceria a Deus. Porque você faz parte desses 25% aí, que aceita, que é praticante, que agora está consciente, que não vai abrir mão de meditar na palavra de dia e de noite. Essa é a minha oração diante do Senhor. E nesta manhã, querido, peço a Deus, que eu não sei o seu estado emocional, físico, como você está, porque a gente não está podendo aqui, nesse exato momento, ter uma palavra de olho no olho. Mas o meu espírito, e que é seu espírito, qual? O Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele já está sendo tão claro, que ele está dizendo que vai mudar o ambiente. Que quando a palavra ela entra, ele transforma essa terra, para que ele possa habitar, para que você possa dar fruto, conforme o Evangelho de João capítulo 15, para que você possa viver João capítulo 17, depois você corre lá e lê. Tudo isso vai acontecer, porque ele mesmo deu um exemplo, um mestre que dizia ter tamanho conhecimento, mas ele chega para este mestre e diz que ele tinha que nascer de novo. Olha só como Deus vai nos ensinando.
Quando uma palavra é dita, proclamada, anunciada a uma pessoa, no tempo certo, e hoje é o tempo certo, hoje é o tempo que Deus escolheu para mim e para você ouvir esse recado da parte de Deus. O resultado, gente, em nome do Senhor Jesus, é extraordinário. Por quê? Porque conforme eu citei em João capítulo 15, essa semente gera e ela dá frutos imediatamente, pois foi lançada num solo, aleluia, que nesta manhã já aguardava, já estava pronto para ouvir esta palavra. Que o nome de Jesus hoje seja glorificado, exaltado. Que esta palavra ela tenha o efeito pela qual foi lançada, salvação, libertação. Que você seja selado com o Espírito Santo. Que hoje aconteça a promessa do nosso Deus, salvo tu e a tua casa. Que hoje o inimigo que estava escondido, oculto, seja expulso para a glória de Deus. Como ministro do Evangelho eu declaro que esta espada, essa palavra como espada, melhor dizendo, de 2 gumes, penetre no mais profundo do vosso ser, para que ela arranque, corte pela raiz tudo aquilo que aos olhos humanos não poderia ver, mas Deus vê tudo. Aleluia! Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Termina essa palavra dizendo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que esta manhã seja a manhã de um grande milagre concedido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só a você, mas a tua família, a tua parentela, o vizinho, à frente, a retaguarda, a sua esquerda e a sua direita, para a glória de Deus. Amém! Glória a Deus, aleluia! Para quem não me conhece, eu não falei no começo, deixa eu me apresentar. Quem vos fala, querido? O apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Estamos aqui cooperando, ajudando aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco. Estamos lá, eu e a bispa, ali nos doando, ali trazendo a palavra de Deus, orando, auxiliando os nobres pastores que se fazem presente ali, que são credenciados pela Igreja de Deus no Brasil. A Igreja de Deus no Brasil, para quem não sabe, ela só veio a existir porque Deus escolheu profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram atalaias, que foram queridos, enviados. E para quem não sabe, gente, ela já está aí com 137 anos, fundada em 1886 e veio dos Estados Unidos. Por isso eu louvo a Deus por todos os instrumentos que Deus nessa terra tem levantado. A você, meu querido, não desista, continue. Deus é contigo para a glória de Deus. Amém? Permitindo Deus, temos um encontro novamente segunda-feira para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor possa nesta manhã ser aquilo que eu falo no final da live. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Eu digo ninguém. Amém. Querido, shalom, bom dia.